Oi gente, eu sou a professora Mafê, eu faço parte do grupo de Química aqui do cursinho ESAG e hoje a gente vai estar falando de distribuição eletrônica. A primeira coisa importante que a gente tem que lembrar de distribuição eletrônica, antes de sair fazendo a própria distribuição eletrônica, são dos elementos químicos. Quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê ali uma infinidade de elementos químicos, né? E a gente sabe que eles têm sempre dois valores relacionados à simbologia do elemento. Então aqui como exemplo eu coloquei para vocês o átomo de flúor, tá? Então ele tem dois valores, esse maior valor aqui é o 19, né? E esse menor o 9. Esse maior valor que eu coloquei aqui em cima, ele é um número de massa. O número de massa representado pela minha letrinha A maiúscula, ele é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, tudo bem? Esse Z aqui a gente já vai entender o que ele significa, tá? Então aqui ó, embaixo eu tenho esse número que é o menorzinho, ele é um número atômico que é representado pelo Z, né? Então agora dá para entender que o Z está aqui em cima, ele é o número atômico, é o número de prótons, tá? O Z, ele é um número atômico, mas quando a gente está no estado fundamental do meu elemento químico, quer dizer, quando eu não tenho a formação de cátions ou de ânions, ele também é o número de elétrons da minha estrutura. Então, por exemplo, aqui no átomo de flúor, eu posso dizer, olhando para ele, sabendo que ele está no estado fundamental, que ele possui 9 elétrons. Tudo bem, gente? Então a gente tem que agora lembrar um pouquinho do modelo atômico e como que funciona, né? Como que os elétrons ficam dentro do meu átomo. Eu tenho um núcleo atômico e em volta desse núcleo atômico eu tenho os elétrons na eletrosfera, certo? Eles não ficam de qualquer jeito nessa eletrosfera, eles estão divididos por níveis de energia, tá? Esses níveis de energia que eu coloquei aqui para vocês são os níveis mais internos, né? Aqueles que estão próximos do núcleo atômico, até os níveis mais externos. Eles são chamados de nível K, que é o nível 1, aquele que está mais próximo do núcleo atômico, aí L, M, N, O, P e Q, tá? Até o nível 7, tudo bem? Então o nível K, que é o nível mais próximo, né, ele tem a energia mais baixa. A gente fala que ele é um nível de energia mais baixa, enquanto que o nível K, aqui, o nível Q, que é o último nível que a gente tem, ele é um nível mais energético, tá? Que é o nível mais externo de energia. Tudo bem? Então, dentro desses níveis a gente encontra os elétrons. Tudo bem? Tá, então aqui, ó, falando nos níveis de energia, dentro desses níveis de energia a gente tem os subníveis de energia, é a divisão da divisão, tá? Então, os subníveis de energia, eles são 4 subníveis só, é o subnível S, P, D e F, tá? Dentro de cada subnível a gente tem uma quantidade de elétrons que cabe ali. Não pode ter mais do que isso por subnível energético, tudo bem? Então o subnível S, que é esse primeiro, ele pode até 2 elétrons, o P até 6, o D 10 e o F 14. Tá? Então ali na nossa eletrosfera os elétrons ficam divididos pelos níveis e pelos subníveis de energia. Agora que a gente já entendeu essa dinâmica atômica, como que a gente consegue, olhando para um elemento químico como esse, né, que a gente colocou aqui o flúor, como que a gente consegue organizar então esses 9 elétrons que esse átomo possui? Através do diagrama de Linus-Pauling. Tudo bem? O diagrama de Linus-Pauling é muito importante que a gente saiba fazer esse diagrama, tá? A gente saiba construir o diagrama para quando cair algum exercício, quando a gente pegar alguma questão no vestibular relacionada a isso, a gente conseguir fazer facilmente a nossa distribuição, tá? Então eu coloquei aqui, a primeira fileira a gente monta do 1 até o 7, né? A segunda fileira do 2 até o 6, do 3 até o 6 e 4 e 5 aqui afunilando o nosso diagrama. Tá? Eu coloquei aqui na primeira fileira S, na segunda P, D e F, e aqui os exponenciaizinhos que eu coloquei, né, eles estão relacionados à quantidade de elétrons que cabe em cada subnível eletrônico. A última coisa que a gente tem, que tem que ser notado no nosso diagrama, são as flechas. São essas flechas que indicam qual é o sentido que a gente tem que seguir o nosso diagrama de Linus-Pauling, tá? Então ele começa sempre de cima para baixo, né? E a gente tem que seguir essas flechas da pontinha delas até aqui, tá? Então a gente começa seguindo o diagrama dessa forma, é 1S2, acabou a flecha, vai para outra, 2S2, acabou a flecha, vai para outra, 2P6, 3S2, acabou a flecha, vai para outra, 3P6, 4S2 e assim sucessivamente até a gente terminar a nossa distribuição de energia.
Tudo bem? Sim? Coloquei então aqui agora pra gente nosso exemplo, que é o átomo de flúor, né? Vamos lá então, gente. Agora eu coloquei um exercício pra gente resolver juntos, né? Aplicando o nosso diagrama de Linus Pauling. Eu coloquei aqui um átomo hipotético, que é o átomo X. Ele tem um número atômico que é igual a 22, considerando então que ele está no estado fundamental. Vamos fazer a distribuição eletrônica para esse meu átomo e descobrir quantos elétrons ele tem na camada de valência, tá? Então vamos fazer a distribuição eletrônica pensando nesse nosso valor de 22 elétrons, tá? Então vamos começar. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tomando cuidado sempre com a nossa soma, né? Se a gente for pensar aqui, ó, até aqui que a gente fez, já fez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos continuar que ainda tem mais 10, né? Então a gente tá no 3s2, aí 3p6, 4s2, 3d. Então, quando a gente chega aqui no 3d, se a gente colocar 3D 10, né, que é a quantidade máxima que cabe, vocês vão perceber que a gente já tem aqui, ó, 20 elétrons, né, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, aqui a gente já tem 20 elétrons. Se a gente colocasse 3D 10, iam ficar com 30, ia passar bastante do valor que a gente tem, né, então se tem 20, a gente só completa isso daqui com 2 elétrons, tudo bem? Né? Então, fazendo essa distribuição, agora a gente já tem o valor total de elétrons e está distribuído. Se a gente for separar agora, como a gente fez no exemplo anterior, que era do flúor, né, pelas camadas, vocês podem perceber que aqui no começo não tem problema nenhum. É 1 camada K, 2, 3, aí acontece um problema. Por quê? Porque a gente tem a camada 3, mas no meio da camada 3 a gente tem 4. Certo? Essa distribuição eletrônica, que ela é decorrente direta, né, da nossa distribuição aqui do nível de energia, ela se chama ordem de energia crescente. Isso daqui está falando pra gente que o nível energético, que tem a maior energia, é no caso 3D2, tá? Se a gente for separar por camadas essa minha distribuição, a gente vai estar fazendo a ordem geométrica. E aí a gente tem que reorganizar essa minha distribuição. Como que vai ficar isso aqui? Simplesmente a gente vai passar o 4 para depois do 3D, né? A gente vai passar o 4 para depois, por quê? Porque a camada é depois. Então vai ficar 1 aqui, né, no caso camada K, o L camada 2, o M camada 3 e o N na camada 4. Tudo bem? O que a gente pode inferir disso, né, é que aqui nesse caso, a camada mais energética não é a última camada, não é a camada de valência. Tudo bem? Então, a distribuição que a gente faz diretamente do nível de energia, dependendo da nossa distribuição, dependendo do número de elétrons, a gente tem que reorganizar isso aqui para chegar na camada de valência, que vai ser sempre a camada com o maior número, né, com o maior valor. Nesse caso, é a 4s2, que a gente reorganizou daqui. Então, a gente descobre, fazendo isso, né, que o 4s2, camada N, camada de valência, tem 2 elétrons na camada de valência, e aí a gente consegue fazer as nossas ligações químicas. Tudo bem? Então tá, gente. Tchau, tchau.